os nossos dois palestrantes. O professor Afonso Celso Pastore foi presidente do Banco Central, foi secretário da Fazenda de São Paulo, professor de economia da FEA-USP, da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, e é também diretor da AC Pastore Consultores e também do CDPP, que é o Centro de Debates de Políticas Públicas. Eu reputo o professor Pastore como o maior economista do Brasil, tenho grande admiração, é uma influência muito grande para a nossa geração e sempre aprendo muito lendo seus artigos, os seus trabalhos. O senador Tasso Gereissati, que é o nosso segundo palestrante, é hoje o principal apoiador da Instituição Fiscal Independente. Nesses 4 anos que a IFE vem se consolidando, o papel do senador ajudando a explicar como funciona uma instituição fiscal independente, a traduzir para os colegas no parlamento qual é a função dessa instituição, nos apoiando também enquanto presidente da Comissão de Assuntos Econômicos há alguns anos atrás. Então, é uma felicidade também poder contar com a sua presença, senador. Nós vamos organizar o debate da seguinte forma. Então, primeiro o professor Pastore vai falar 20 minutos, depois o senador Tasso Gereissati, e aí a gente abre uma sessão de perguntas, limitando como horário máximo final às 15h30, né, para a gente conseguir ter aqui um bom debate conciso, que todos possam participar. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Com a palavra, professor Pastore. Muito obrigado, Felipe. É um prazer estar com você aqui, com o senador Gereissati. Eu vou usar uma tela, deixe-me colocar isso aqui, para que a gente possa organizar a nossa discussão. É um prazer estar com vocês. O tema que eu tenho que abordar é como sair desta crise que nós estamos. Agora, eu tenho que colocar o seguinte, isso depende de duas coisas. Isso depende de como nós estamos lidando com a pandemia, que é a primeira grande pergunta. Isso determina, em última instância, o tamanho da recessão que nós vamos ter. Em segundo lugar, qual era a situação econômica do Brasil no momento que o Brasil foi atingido pela pandemia? Eu tenho duas características com relação à reação do governo à pandemia. A primeira delas é que o Brasil reagiu muito mal comparativamente ao resto do mundo, e eu vou mostrar alguns dados a esse respeito. Nós hesitamos no afastamento social e fizemos um afastamento social sem coordenação. Quer dizer, o meu ponto é que isso nos leva ao pior dos dois mundos. A recessão será mais longa e mais profunda e o número de mortes tende a ser maior. Isso, pelo menos, é o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, com uma consulta muito grande com os especialistas em epidemiologia. Nós temos uma estimativa de uma queda do PIB em 2020 em torno de 7%. Quer dizer, quando começou a pandemia, o Fundo Monetário Internacional fez uma projeção de queda do PIB do mundo inteiro, de Estados Unidos, de Europa, de China e de Brasil. E, naquele momento, a projeção do FMI era de uma queda de 5,3% no nosso PIB. Tinha uma outra estimativa simultânea a esta, que foi a do The Economist Intelligence Unit, que previa 5,5% de queda, ambos sob o pressuposto de que o Brasil teria feito um lockdown geral no país, achatando a curva, de tal forma que, nas últimas semanas de abril, a curva no Brasil já estaria achatada e você, em algum ponto do segundo trimestre, começaria a ter uma abertura ordenada da atividade econômica. Nós, hoje estamos no dia 30 de maio, a curva no Brasil ainda tem um comportamento exponencial. Ela não achatou, de forma que nós entramos no segundo trimestre do ano sem ter visto aquele benefício que estava lá atrás. Quer dizer, esse tipo de crise começa com uma paralisação da atividade econômica, que é o lockdown, que é o fechamento da oferta. O fechamento da oferta estava suposto ser muito mais curto do que ele de fato vai ser, ele vai ser mais longo, portanto, a recessão será maior
do que a recessão inicialmente projetada pelo FMI. Tem muita gente com vergonha ou com receio de falar um número. Eu estou mais velho, já perdi um pouco esse tipo de prurido, de forma que eu prefiro ficar com aquilo que a gente julga que é o mais correto. A segunda questão é como é que o Brasil foi atingido por essa pandemia. Nós somos atingidos numa situação fiscal extremamente frágil. Depois de muitos anos de crescimento de relação dívida-PIB, que, no fundo, só não foi maior, porque por alguns anos o Brasil manteve superávites primários mais altos, gerados por aumento de impostos, não por controle de gastos. Quando chegou em 2016, o governo tomou a decisão de propor ao Congresso a aprovação de uma emenda constitucional que congelava os gastos primários em termos reais. Essa não era uma regra fiscal autoaplicável, ela requeria reformas, a primeira das quais nós conseguimos, foi a reforma da Previdência, mas há um conjunto de outras, como reforma administrativa e tantas outras, eu não vou entrar em detalhes sobre isso neste ponto, teriam que ser feitas, e todo esse conjunto de reformas parou. Quer dizer, nós não fechamos ainda o circuito que garanta o cumprimento do teto de gastos. Isso tem uma implicação sobre a dinâmica da dívida. Nós fomos pegos pela pandemia e a pandemia requer obrigatoriamente que haja um aumento de gastos. A emenda constitucional que previu o congelamento de gastos previa que, em caso de emergência, e esta é uma emergência, você pode fazer gastos que não entrem no cômputo do teto de gastos. E é necessário fazer um conjunto grande de gastos, tanto na área de saúde, hospitais, leitos de UTI, EPIs que são necessários, etc., como na transferência de recursos para os menos assistidos, que são muitos no país, principalmente no mercado informal. Portanto, tinha que crescer a despesa. Nós vamos fazer um déficit primário nesse ano, que é muito grande, eu vou me referir a isso. Mas antes de entrar nesse ponto, deixa eu mostrar como é que está a nossa curva de contágio. E eu vou pegar um número de mortes, eu não vou pegar um número de casos. Isso todo dia de manhã sai no Financial Times. É só pegar lá dentro que você tem isso atualizado. Estados Unidos já achatou a curva, essa curva está em logaritmo. Portanto, quando ela está crescendo, o crescimento é exponencial. Para que a taxa fique igual, ela tem que ficar chata, constante. A taxa de mortes nos Estados Unidos, a taxa de crescimento de mortes nos Estados Unidos está caindo. Na China, ela já foi para zero. Na Coreia do Sul, ela achatou, está lá embaixo. No Japão, ela está lá embaixo. Tem países como os europeus que se atrasaram no início do lockdown. A Itália, essa coisa pequenininha que está aqui, que eu estou apontando, ela já cedeu mais. Reino Unido, o Boris Johnson hesitou em fazer o afastamento social, depois ele mesmo foi contagiado, acabou cedendo, fizeram, a curva está caindo na Alemanha, está caindo em Portugal, está caindo no mundo inteiro. No Brasil, ela continua subindo. Por que eu estou usando mortes e não estou usando casos de infecção? Porque nós não temos testes suficientes. Nós estamos com uma subestimação enorme em cima dos casos. O sujeito que é contaminado hoje, ele demora uma semana para aparecer o sintoma, aí ele vai para o hospital, e se for um caso grave que leva ele à morte, esse ciclo dentro da UTI demora mais ou menos 2 semanas. De forma que a morte de hoje é o contágio de 3 semanas atrás. De forma que é melhor trabalhar com mortes do que com contágio. O número de mortes ainda não achatou no Brasil. Não achatou, e os epidemiologistas nos dizem claramente, se vocês abrirem a economia antes de achatar, você vai ter um segundo pico. Bom, nós estamos começando a abrir a economia antes de achatar a curva. Portanto, nós estamos correndo um risco, que é ter um segundo pico de contágio e prorrogar esse afastamento social por mais tempo. Está todo mundo aflito para poder terminar? Deixe-me dizer, infelizmente, isso é um erro. Isso aqui é o caso da Itália.
Quer dizer, o caso da Itália, o número de mortes já veio abaixo. Isso aqui é o total de contágios. Ele caiu de 6.000 para 1.000 e o número de recuperados cruzou só quando eles chegaram aqui num ponto onde o contágio já tinha caído enormemente, já tinha pessoas sendo recuperadas. 10 de maio é que eles começam a abrir com uma reprodução de contágio. A nossa está crescendo, a deles está em queda. E todos os países que abriram esperaram que caísse. Deixa eu lhe dizer, quando eu olhar para isso, sou obrigado a dizer que a nossa recessão vai durar mais tempo. Nós vamos tentar abrir, mas vai ter que fechar de novo. Desculpem esse tipo de notícia num fim de semana, mas nós temos que encarar as coisas como elas são de fato. Nos Estados Unidos existe um órgão que é assemelhado ao nosso IFE, que é o Congressional Budget Office. Ele faz projeções. As projeções do Tesouro dos Estados Unidos, todas as projeções oficiais, são feitas pelo CBO. Eles, obviamente, como todo mundo, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu no Japão, aconteceu na China e aconteceu aqui. Independentemente de qual é a tua situação fiscal, no auge da crise, você tem que aumentar os gastos. Se você tem que aumentar os gastos, você joga o déficit para baixo. Quer dizer, você aumenta o déficit. O déficit sai de $1 trilhão para 4. Em proporção ao PIB, ele sai de 5% do PIB para 17% do PIB. Da mesma forma como o Congresso aqui no Brasil aprovou, isso é um gasto que não se repete nos próximos anos. E eu vou insistir nisso, ele não pode se repetir nos próximos anos. Primeiro, porque nós não somos Estados Unidos, que é um país que tem uma dívida que está hoje perto de 90%, 75% do PIB, 80% do PIB. É uma dívida num país que tem uma taxa real de juros, que é a taxa a qual cresce o numerador da relação dívida-PIB, menor do que a taxa de crescimento econômico, que é a taxa a qual cresce o denominador. Se a taxa do numerador cresce abaixo da taxa do denominador, se você fizer equilíbrio fiscal, a dívida cai sozinha. Então, ele não tem problema de sustentabilidade de dívidas. Mesmo um país que não tem problema de sustentabilidade de dívidas, faz um gasto único e para sempre, que não se repete. Bom, esse gasto faz com que a dívida, que estava lá no 75, salte para perto do 100. Como ele não tem problema de sustentabilidade de dívida, ele pode deixar essa dívida ir crescendo ao longo do tempo. Ela vai chegar em 2030 lá perto de 124%, 125% do PIB. Deixa eu olhar para as nossas projeções sobre relação dívida-PIB no Brasil. Dívida vinha crescendo, estou falando de dívida bruta na definição brasileira. Final do ano passado, ela estava em 76% do PIB. 2016 foi criado o teto de gastos. O teto de gastos acaba nessa área branca que está aqui. A área cinza é adiante do teto de gastos. Se o país não tivesse tido o Covid e o país recuperasse o crescimento a um ritmo de 2% ao ano, que é parecido com o PIB potencial, essa dívida ia bater 80% do PIB em 2024. Daqui para frente começava a cair. Quando tivesse acabado o teto de gastos, ela entraria numa queda profunda se continuasse cumprindo o teto de gastos, que é o que está nessa hipótese. Isso permitiria que lá por 2030, 2029, 2028, você pensasse em flexibilizar o teto de gastos. Bom, isso foi embora, não existe mais. Só pela queda do PIB de 7%, se não tivesse tido o déficit desse ano, a dívida já iria acima de 90% do PIB, só pela queda do PIB. Ela iria bater 100% do PIB aqui em 2024, depois que acabou o teto de gastos. Com esses números, e eu não sei se vai ter que prorrogar aquela ajuda dos 3.000 por família, é provável que sim, diante daquilo que eu mostrei lá atrás, sobre a dinâmica da pandemia. Essa dívida irá ou um pouco abaixo de 100% ou em 100% do PIB ao final deste ano. Voltando com as mesmas hipóteses de um crescimento de 2%, o pico dessa dívida será alguma coisa em torno de 110% do PIB, se cumprir todos os tetos de gastos.
Tudo isso aqui está sendo feito dentro da hipótese de que não cria nenhum gasto adicional e cumpre o teto de gastos. A fragilidade da nossa situação econômica é muito grande. Ela é muito grande e não há graus de liberdade para poder usar a política fiscal como uma forma de fazer essa economia acelerar o crescimento, como foi feito posteriormente à crise de 2008, 2009. Em qualquer cenário que a gente trace, o único instrumento de política econômica que pode ser usado para estimular a demanda é a política monetária. Você não tem nenhum grau de liberdade para usar a política fiscal estimuladora da atividade econômica. O que você pode fazer é usar uma coisa que tem um papel semelhante ao da política fiscal, aumento de gastos, que são os investimentos em infraestrutura através de concessões ao setor privado. Quer dizer, não com recursos públicos, não daquela forma como nós chegamos a ver anunciado pelo general Braga Neto, que é o chefe que pertence ao governo. Naquele dia que deu uma entrevista sobre o tal Plano Marshall, que seriam investimentos em infraestrutura, um pedaço por concessões e outro pedaço com uso de recursos públicos. Não há espaço. Nós não temos recursos públicos para fazer isto. Felizmente, com um sistema regulatório bem feito, com leilões competitivos, não com leilões com carta marcada, como era no tempo da corrupção, que se encerrou no governo Dilma. Quer dizer, não daquele jeito. Nós podemos atrair concessionários domésticos e internacionais que se financiam no mercado de capitais doméstico, e o grande volume dos investimentos em infraestrutura é em dívida, não é em equity, não é em capital. Eles podem perfeitamente se financiar, não tem nenhuma pressão fiscal sobre o governo, e o investimento em infraestrutura certamente pode ser usado junto com a política monetária para poder, no fundo, fazer a economia recuperar. Mas para aqui a instrumentação que a gente tem. Podemos fazer reformas, como a reforma tributária, que atrai capital, que permite abrir a economia, ser mais eficiente. O que é importante ter em mente é que não tem espaço de gastos públicos para poder fazer a economia recuperar. Ou seja, o que resta fazer, no momento que se encerrar a fase aguda da pandemia, é aprofundar as reformas e concluir a consolidação fiscal da economia brasileira. Eu quero olhar aqui dois cenários possíveis. Primeiro, o governo retoma as reformas e volta a cumprir o teto de gastos, imediatamente após. Pode usar a política monetária, pode fazer reforma tributária, como essa que está na Câmara, na relatoria do Baleia Rossi, que, no fundo, muda o IVA para um imposto sobre valor adicionado, pode abrir a economia, pode ter várias reformas que impulsionam a economia. Só que não pode ter aumento de gastos. Por que isto? Eu vou mostrar para vocês que já há uma saída de capitais relativamente forte e uma depreciação cambial que ainda não se transforma em inflação, porque a economia está muito deprimida devido à recessão. Como você tem essa desinflação, o Banco Central ainda pode baixar a taxa de juros, ainda pode expandir o crédito, ele ainda pode usar a política monetária como um mecanismo de estímulo conjuntural. Você tem que continuar tendo reformas estruturais, mas esse é o cenário. Cumpre-se o teto de gastos, a economia caminha bem. O cenário 2 é o cenário no qual o governo, ou o Congresso, ou o populismo que se instala ou no governo ou no Congresso se juntam, e existe um risco disso acontecer, que você diz o seguinte: olha, vamos subir a dívida, vamos aumentar mais gasto, vamos flexibilizar esse teto de gastos, afinal de contas, nós temos que fazer a economia recuperar. É muito fácil defender isso, eu já vi muita gente defendendo isso em governos passados e vejo isso é frequente. Enfim, eu não quero citar nomes. O que eu quero mostrar para vocês é que isto aumenta o risco de sustentabilidade da dívida.
Isso não se resume só àquele risco que os economistas apontam, que é o risco de dominância fiscal, no sentido de ver o Banco Central perder a capacidade de controlar a inflação e a inflação subir, o que faz a política monetária perder potência. Isto gera depreciação cambial através da saída de capitais. Como é que está isto? O Brasil depende de capitais para fechar o balanço de pagamentos. Nós temos, historicamente, déficits na conta corrente. Esse é um país que tem poupança baixa. País que tem poupança baixa tem que financiar o investimento absorvendo poupança externa. E absorção de poupança externa significa fazer déficit na conta corrente. O déficit na conta corrente é financiado por um superávit na conta de capitais. Entram capitais no Brasil, se eles entram a mais do que o déficit na conta corrente, você tem superávit no balanço de pagamentos e acumula reservas. Se entram a menos do que o déficit na conta corrente, você tem déficit na conta de capitais, você é obrigado a reduzir o volume de reservas. Nós temos duas grandes contas de capitais. O investimento estrangeiro direto, deixa eu olhar para ele primeiro, ele já foi de 80 bilhões de dólares ano, aqui atrás. Isso aqui são dados mensais, acumulado de 12 meses. De 2014 em diante, ele tem flutuado um pouco acima, um pouco abaixo, em torno de uma média de 60 bilhões de dólares por ano. É um investimento maciço, ele é muito grande. Um grande pedaço dele é numa conta que existe dentro do Banco Central, que se chama participação no capital. Uma empresa estrangeira, uma Volkswagen, uma Fiat, uma na Alemanha e uma na Itália, resolvem aumentar o capital da sua empresa no Brasil para que ela possa fazer programas de investimento na produção de automóveis. Esse investimento é classificado como participação no capital. Esse é um dinheiro que entra e não sai mais. Mas ele tem que entrar. Isso aqui está, hoje em dia, perto de 50 bilhões. Essa outra linha azul são empréstimos intercompanhia. Quer dizer, a Fiat não quer capitalizar, mas ela empresta para a Fiat Brasil, numa debênture, por X anos. Aqui tem mais 10 bilhões, a soma dos dois dá 60. Eu vou voltar a isto. Segundo tipo de ingresso são os ingressos em carteira. São investidores não residentes que compram títulos públicos ou ações no Brasil. O acumulado dos títulos públicos é essa linha marrom, o acumulado de ações é essa linha azul. À exceção de 2008, quando você não teve ingresso líquido em carteira, nós tínhamos 40 bilhões de dólares por ano ou 70 bilhões de dólares por ano, depois caiu para 20, depois subiu para 50. Aí o Brasil perdeu o grau de investimento. Vocês lembram disso? Quando fizemos poucas e boas, de ter déficit primário, começou a subir a dívida, perdemos o grau de investimento, saiu o capital num ritmo de 20 bilhões de dólares, mas nunca mais entrou. Começou o Covid, nós estamos assistindo a uma aceleração na saída de capitais. Nos últimos 12 meses, aqui entrou 40, aqui entrou 70, aqui saiu 60. Bom, qual é o risco que tem aqui? Suponha que o Brasil se comporte de acordo com este cenário 1. O governo se comporta a sério e diz o seguinte: eu vou voltar a cumprir o teto de gastos. O risco fiscal cai. No que o risco fiscal cai, o investidor estrangeiro diz o seguinte: risco de default, de dívida, é muito menor. Se o risco de default de dívida é muito menor, por que eu vou tirar os recursos do Brasil? Sai menos. Agora, suponha que você vai para o segundo cenário. Você chega e manda tudo isso às favas e começa a aumentar gasto. Bom, aumentou o gasto, o risco de solvência do governo cai. Se o risco de solvência do governo, o risco de solvência que já existe hoje, que já acelerou, acelera mais. Segunda coisa, qual é a perspectiva desta conta, investimentos estrangeiros diretos? Vamos lembrar que o Covid não pegou só o Brasil. Ele pegou o mundo inteiro. De onde vêm os investimentos estrangeiros diretos no Brasil? Ah, vem da China. Não é da China. Vem um tiquinho desse tamanho da China. 70% disso vem da União Europeia.
com grande predominância de certos países, como a Alemanha, como a Holanda, como a Espanha, etc., que são países grandes lá dentro. A recessão vinda do Covid na Europa é muito maior do que a recessão nos Estados Unidos. Quer dizer, as empresas da Europa não terão lucros no ano de 2019 e 2020, porque vão estar absorvendo uma recessão cuja recuperação não é em V, embora o ministro Guedes insista em dizer que ela é em V. Ninguém vê isso, só ele. Se a recuperação não é em V e a queda da atividade econômica é forte, eu diria, e mais uma coisa, o Brasil também tem uma recessão profunda e longa. Me deem uma razão para uma multinacional pegar a sua subsidiária no Brasil e capitalizá-la para fazer investimentos aqui. Primeiro, quando ela não tem o dinheiro para isso. Em segundo lugar, quando o retorno sobre isso no Brasil não está lá. Eu diria o seguinte, deve cair esse ingresso de investimento direto. Eu não sei quanto cai, mas eu posso usar um educated guess. Voltar para a crise de 2008, que foi uma crise mundial, menos profunda do que esta, muito menos profunda do que esta. Em 2008, nossos investimentos diretos caíram para 20. Bom, então em 60, se ele cai para 20, deixa de entrar 40. Como é que isso conta com o balanço de pagamentos? Bom, em primeiro lugar, balanço de pagamentos tem dois grupamentos de contas. Um grupamento de contas está na conta de capital, que é essa que eu acabei de mostrar. É a soma dos investimentos em carteira mais os investimentos diretos estrangeiros. A soma dos dois tinha aquele pico no investimento em carteira de 60, mas tinha mais 20 de investimento direto, isso aqui estava em 80, caiu durante a crise de 2008, teve um pico aqui em 2011, entrou 160 bilhões entre investimento direto e investimento em carteira. Depois isso foi reduzindo, ainda era grande. Hoje em dia nós estamos com uma saída. Está negativa a conta de capitais. Ela está negativa aqui perto de 10 bilhões antes de ter acelerado. Essa linha azul é o déficit na conta corrente, que é o outro agrupamento de contas. Isso tem exportação, importação, viagens internacionais, fretes e seguros, pagamento de lucros e dividendos. Em 2007, você tinha um pequeno superávit na conta corrente que virou um pequeno déficit. No entanto, o Brasil teve um enorme superávit no balanço de pagamentos, que são essas barras cinzas, de 80 bilhões. Foi quando o Banco Central levou a reserva do Brasil para 200 bilhões de dólares, que era onde ela estava quando teve a crise de 2008. Aí teve a crise de 2008, teve um pequeno déficit aqui. Nós recuperamos a nossa economia, as importações cresceram, as viagens internacionais aumentaram, apesar do crescimento de exportações, nós tivemos aumento de lucros e dividendos. A conta corrente passou a ter déficits da ordem de 80 bilhões de dólares nesse período inteiro. Não obstante esse déficit, nós continuamos tendo superávites no balanço de pagamentos, que tinha ingresso na conta de capital de 160. Este foi o segundo momento no qual o Banco Central acumulou reservas e passou ela de 200, onde ela estava ao final do primeiro ciclo, para 380, onde ela estava até recentemente. Em todo esse período, nós tivemos valorização do real. O real se valorizou com os superávites no balanço de pagamentos. Onde é que nós estamos hoje? Antes de começar a abrir a economia. Nós estamos com déficit na conta corrente, perto de 40, mas nós não temos mais o superávit na conta de capital, nós temos um déficit na conta de capital. Portanto, nós estamos com um déficit na conta corrente de 70 bilhões de dólares. O Banco Central está vendendo reservas. Ele não está vendendo reserva para investir aqui ou ali. Ele está vendendo reserva porque ele tem um déficit. E se ele não vender reservas, a depreciação cambial é maior. A recessão vai derrubar esse déficit na conta corrente, ele não vai ficar aqui.
A recessão derruba importações, com o lockdown em vários países, com a suspensão do tráfego aéreo, com tudo isso, viagens internacionais vêm lá para baixo. Com a recessão, caem lucros e dividendos, portanto, cai a remessa de lucros e dividendos. Então, é muito provável que, ao final deste ano, esta conta corrente não tenha mais déficit. Se tiver déficit, é um pequeno déficit. Ou ela pode ter um pequeno superávit. Qual será o tamanho do déficit no balanço de pagamentos? Ele vai depender do que acontecer com essa conta de capitais. O que pode acontecer com a conta de capitais? Pode acontecer com a conta de capitais, depende do que o governo fizer com a política fiscal. O risco de solvência do governo leva a um déficit maior na conta de capitais e no balanço de pagamentos. Por quê? Porque o risco de solvência faz com que os não residentes, que têm hoje mais de 200 bilhões de dólares entre ações e títulos de renda fixa, remetam isso para o exterior. Bom, você pode dizer, suponha que você faça 50 bilhões de dólares de déficit na conta de capitais e tenha 10 bilhões de dólares de superávit na conta corrente. Bom, você vai ter 40 bilhões de dólares de déficit no balanço de pagamentos. A tua reserva vai cair 40 bilhões de dólares, ela vem aqui para abaixo de 300, ainda é um nível muito confortável, não é grande. Só que nesse período, quando você tem déficits, o câmbio se deprecia. Na mediana dos emergentes, desde o dia 1º de janeiro até agora, todos os emergentes, em mediana, tiveram uma depreciação de 10%. A do Brasil está perto de 40%. Se você aumenta o déficit do balanço de pagamento, você aumenta a depreciação. Se você aumenta a depreciação, isso vai para a inflação. Se vai para a inflação, aquele único instrumento que o governo poderia usar para poder estimular a economia, que é a política monetária, perde potência, porque você é obrigado a subir taxa de juros. Tem algumas lições que aparecem aqui. Primeiro, vamos esquecer essa história de usar reservas para financiar investimentos. Isso não existe. Isso é mágica. Magia negra. Segundo, saídas de capitais e déficits no balanço de pagamento geram mais pressão sobre o real. E elas crescem na medida em que a política fiscal for expansionista. A conclusão que você tira daqui é que, em vez da expansão fiscal ser a solução para a estagnação da economia, ela agrava o problema da economia, ela não soluciona o problema. Aí eu deixo bem em negrito a minha conclusão final: não há saída. Após o aumento de gastos, que era inevitável e necessário para a gente poder minimizar o efeito da pandemia, o país não tem outro caminho a não ser retornar para a austeridade fiscal e para o teto de gastos. Se ele não fizer isso, a perspectiva da economia brasileira realmente é entrar numa crise contínua que não vai terminar quando terminar o Covid. Ela vai se espalhar além de quando terminar o Covid. Com isto, eu encerro, Felipe. Muito obrigado. Bom, professor Pastor, é impressionante como o seu raciocínio é límpido, claro, e o didatismo também assim, realmente a gente fica boquiaberto, porque esse encadeamento de ideias, ele mostra o seguinte: nós temos um problema fiscal que vem de antes da crise, a crise requer aumento de gastos e piora do déficit, isso é aceitável, mas a gente precisa de uma sinalização urgente para o após-crise, que aponte para uma âncora fiscal. Essa âncora fiscal hoje é o teto. Isso significa controlar a despesa. Num contexto, e que aí o senhor traz uma novidade, talvez o primeiro artigo sobre o assunto foi o seu no Estadão da semana passada, que é o déficit no balanço de pagamentos. Aquela folga que a gente tinha na conta capital e financeira, ela some, o déficit em conta corrente não piora tanto, mas combinado com essa saída de capitais, a gente tem um déficit no balanço de pagamentos de 40 a 50 bilhões.
isso deprecia a taxa de câmbio, pode gerar risco inflacionário para o futuro, e nós vamos ser pego de calças curtas se a gente não fizer a lição de casa para valer, confirmando uma política fiscal mais austera, responsável fiscalmente, e não uma continuidade de enfiar o pé no acelerador, falando português claro. Então, quero só agradecer mais uma vez. Depois nós vamos fazer algumas perguntas, já estão chegando aqui algumas questões também dos ouvintes, mas agora eu quero passar para o senador Tasso Gereissati, agradecendo mais uma vez, né, por aceitar o nosso convite, sempre apoiando bastante a instituição fiscal independente, e acho que ele vai poder nos trazer uma visão política de como o Congresso está operando nesse momento, quais são os riscos que ele vislumbra, como é que as nossas lideranças políticas parlamentares estão enxergando essa possibilidade de executar um plano econômico e fiscal que vai ser duro, né? Passada essa crise, isso se a gente conseguir fazer com eficiência todo esse gasto neste ano, passado todo esse período, a gente vai precisar de um momento de austeridade. Será que há clima para isso? Como é que o Congresso está vendo essa questão? Então, senador, passo a palavra, agradecendo mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Felipe, novamente, obrigado pelo convite, mas depois dessa aula espetacular do professor Pastore, com didatismo extraordinário, confesso que não dá nem vontade de falar mais nada, está tudo dito aí. Mas, infelizmente, professor, a tendência que eu estou vendo no Congresso hoje é oposta. Nós começamos essa legislatura com um discurso do governo muito forte de disciplina fiscal. Nós passamos praticamente até pré-pandemia inculcado na mente coletiva do Congresso, principalmente nos dois presidentes da Câmara e do Senado, de uma preocupação fiscal bastante relevante. E havia um certo proeminência do governo, do pensamento do governo, principalmente do ministro Paulo Guedes, em relação a esse tipo de comportamento dentro do Congresso. Aos poucos, isso mesmo antes do Covid-19, isso foi tendo um relaxamento, foi tendo um afrouxamento. Eu diria, pós aprovação da reforma da Previdência. Certo ou erradamente, nós convencemos ou ficamos convencidos que a reforma da Previdência resolveria todos os problemas fiscais. Isso foi aquela bala de prata que foi pregada: se aprovar a reforma da Previdência, a reforma da Previdência. E eu diria que depois de aprovada a reforma da Previdência, houve um certo afrouxamento e na preocupação do Congresso, eu falo Congresso como um todo aí, na mentalidade do Congresso como um todo, em relação à questão fiscal. Bom, veio a pandemia, tinha que gastar, consciência geral, consenso, vamos salvar vidas é o nosso foco. No entanto, desta época para cá, começou a haver uma troca de sinais do governo muito grande, uma falta de coordenação do governo federal dentro do Congresso Nacional, e eu vou falar mais especificamente do Senado, que é onde eu atuo, e que essa descoordenação foi virando ausência. Uma ausência inexplicável, em que nós ficamos sem um rumo. Eu, que já fui governador e que me interesso por questões econômicas, não sou economista, também me interesso muito por questões econômicas, não fiquei
não fui capaz de compreender qual era o rumo que o governo queria dar. Quando há, no Congresso Nacional, um vazio de comando, um vazio do executivo, ele tende a ser muito generoso. Acha que está sendo popular, que está agradando o seu eleitor, ao ser generoso. Ou generoso usando dinheiro público, ou perdoando isso, ou dando aquela subsídio para aquilo, ou isentando aquele outro. E foi criando um conjunto de medidas que hoje está num crescendo muito grande, e, a meu ver, agora também caminhando em outras direções, como também na linha que eu já vi esse filme, professor, com certeza, de congelamento de preços, de intervenção de juros, tabelamento de juros, tudo aquilo que parece ser popular. Eu ouvi do senhor há pouco tempo dizer que em qualquer parte do mundo ninguém gosta de banco. E quando você faz uma medida qualquer, um projeto de lei que atinge os bancos, fica todo mundo feliz e os nossos eleitores aplaudem também. Então, nós estamos crescendo nessa direção. A mentalidade predominante hoje no Congresso é essa, de fazer, eu uso erradamente, mas vou usar entre aspas, bondades, pseudo-bondades, usando o fiscal e o que for possível atingindo algum tipo de empresas normalmente financeiras. O governo, quando eu digo que ficou sem comando, ele passou do sem comando para sinais absolutamente trocados. Alguns sinais, por exemplo, foram dados. Um foi esse programa que o senhor citou aí, se não me engano, era Pro-Brasil, em que tinha uma atuação muito grande fiscal, que foi aparentemente comandado pelo pelo ministro Rogério Marinho, desautorizando uma visão aparente que o ministro Guedes tinha sobre a retomada do crescimento, o que seria o Brasil pós-pandemia. Recentemente, naquele programa de ajuda aos estados, quando houve uma certa concertação entre o governo e os líderes no Congresso para fazer aquele texto de ajuda aos estados, no qual se fazia um acordo ao redor do congelamento de salários dos estados e municípios, congelamento que nem chega a ser um congelamento, porque nós estamos falando de congelamento daqueles aumentos que só iriam acontecer, aqueles aumentos que nós chamamos de vegetativos, aquela tipo de ascensão que tem no funcionalismo público, de duênio, quinquênios e triênios, etc. Aquelas que vão se agregando ao salário sem ter nenhuma relação com mérito ou com produtividade, com qualquer que seja outra coisa. Quando o próprio líder do governo desautorizou, nós fizemos no Senado, no momento seguinte, o líder do governo, falando em nome do presidente da República, desautorizou aquele acordo, nos deixando absolutamente confusos. E hoje, nesse momento, professor, eu acho que nós estamos vivendo o pior ainda, porque nós estamos nesta tendência e nós temos nenhuma sinalização, porque é importante para nós que nós tivéssemos uma sinalização como essa que o senhor deu agora. O nosso futuro é esse: segurar os gastos
governamentais, a política monetária, atrair investimentos, enfim. E nós vamos seguir neste rumo e estamos nos programando para tomarmos uma série de medidas neste rumo. Não, nós estamos sem rumo e com sinais confusos. E o que vai predominar é o populismo. Essa é uma preocupação que eu tenho tido ao longo, principalmente, das últimas 2 semanas. Não estou entendendo nessas questões que eu lhe falei, por exemplo, agora, da taxação dos juros de cartão de crédito, que é muito simpático para todo mundo e muito difícil você ir falar contra isso publicamente. O governo até agora não se meteu. O governo está olhando. E nós estamos percebendo, como nós conversamos um pouco antes, por todas as informações que eu tenho, que no momento seguinte nós vamos ter um desastre na área do consumo, na área do varejo. Nós vamos ter um desastre na hora do varejo. Mas ninguém está falando nada. Nem a imprensa, nem o governo, nem articulação, não existe nada. Eu fico pensando que nós vamos ter que a saída, vou tentar apontar a saída que nós temos, é voltar a fazer o que nós fizemos logo no segundo semestre do primeiro ano de governo, com o presidente do Senado e o presidente da Câmara assumiram um certo protagonismo e fizeram agenda. Agora, mesmo eles, sem terem condições de dar ao país sinais ao mercado, sinais à população do que é que o país quer, do que é que o país vai fazer daqui a 2, 3, 4 meses, isso é muito difícil de se ter controle sobre isso. Então, a presença também do empresariado, aqui eu vou falar, eu tenho origem empresarial, é muito ruim. Todos os movimentos empresariais públicos foram no sentido de acabar com o distanciamento social. Fui empresário fazendo, junto com o presidente da República, uma atitude ridícula de marchar sobre o Supremo para exigir isso, exigir aquilo. Eu diria que nós, aí falando como empresário, estamos mal, com a imagem desacreditada em função dessas atitudes também, o que não é bom. E eu esperaria que essas associações, federações, assumissem a liderança também dessas atitudes que serão mais positivas. Esse pró-Brasil, que nós falamos há pouco, teve uma participação e um aplauso intenso de parte grande do empresariado. Nós tivemos uma reunião na Fiesp, falando para o Brasil, com o Bolsonaro e o próprio Paulo Guedes presente, que era no sentido de terminar com distanciamento social. Não estou falando em lockdown, estou falando em distanciamento social, nem lockdown ainda. Lockdown não passa para a cabeça dessas lideranças empresariais, pelo menos essas que têm se manifestado. Então, nem esse suporte que nós tivemos no passado dessas organizações, federações muito alinhadas com o problema fiscal, nós estamos tendo mais hoje. Então, o suporte político, o professor sabe, nós vivemos de voto, nós vivemos da boa vontade da população conosco. E você ficar sempre, constantemente, fazendo o papel do mal junto a essa população, perdido, sozinho, é uma tarefa que fica muito difícil para o político a longo prazo. Eu, como eu não sou melhor do que ninguém,
mas tenho uma carreira que sempre fiz o que falei, o que pensei. Mas tem muita gente jovem, muita gente que é de primeira eleição. E essas redes sociais, então, têm uma influência enorme. E muita gente não resiste a pressões dessas redes sociais. E pela primeira vez eu vi na minha vida, professor, de tanto tempo na política, as pessoas, antes de votarem em determinado projeto, pegar aqui no seu iPhone as redes sociais e ficar consultando como é que está o comportamento delas em relação ao seu voto. Isso aparentemente pode ser considerado, o cara está respeitando o seu eleitor, mas é péssimo. Só vota pseudos bondades. Então, acho que nós temos que fazer algumas articulações em cima disso tudo. E, por essa razão, que eu me coloco à disposição e acho que o professor, com todo o respeito e admiração que ele tem do Brasil todo, também fazer uma pressão maior da sociedade em cima desse rol de problemas que nós estamos pela frente. Muito obrigado. Não sei se fui mais pessimista ainda que o professor, então eu peço perdão. Senador Tasso, muito obrigado pelas explanações. Na verdade, o que nós temos é uma espécie de nau sem rumo, né? Em que falta uma diretriz a respeito do que vai ser o futuro, para onde nós estamos caminhando, e é muito bom ouvir vozes como a sua, porque a gente percebe que ainda há lideranças dentro do Congresso trabalhando pelas pautas importantes e com responsabilidade fiscal, né? Porque ter responsabilidade fiscal não significa que vai ficar em segundo plano a pauta social, a pauta do desenvolvimento. Ao contrário, ela é o passo zero para que se possa ter mais desenvolvimento e mais crescimento a médio prazo. E eu gostaria de franquear a palavra aqui para o Josué e para o Daniel, se eles gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta. E chegou uma pergunta aqui também de um assessor do Senado. E também quero registrar que o Armínio Fraga estava nos prestigiando aqui, mandou um abraço tanto para o professor Pastore quanto para o senador Tasso. Felipe, Josué, posso falar? Então, falar. Boa tarde para o professor Pastore, boa tarde para o senador Tasso, boa tarde, Daniel, Felipe, e todos que acompanham o evento, né? O Felipe já disse, mas vale enfatizar, é uma honra para nós aqui estar contando com a presença do senador Tasso e do professor Pastore. A gente teve aqui agora uma análise econômica, né, muito boa, e uma análise política também muito boa, né? A análise econômica está dizendo, né, com toda a fundamentação, né, que é necessário passada a pandemia ou ainda no transcurso, né, haja uma preocupação muito grande com o retorno do equilíbrio fiscal, né, para que a economia possa se recuperar mais rapidamente e até para que não tenhamos mais problemas ainda, até eventualmente problemas de balanço de pagamento, né? Então, ao mesmo tempo que a análise econômica está enfatizando essa questão do equilíbrio fiscal, a análise política está nos mostrando que as condições políticas não são muito apropriadas, né, para a busca do equilíbrio fiscal, né, pendendo até, em alguns momentos, até para o populismo, né? Então, a gente vê que as duas análises, conjuntamente, realmente nos traz motivos para nos preocupar, né? Bem, o que eu gostaria de perguntar, em função, inclusive, dessas duas análises, né, para o professor Pastore, mais especificamente com relação à questão do financiamento, né? A gente tem um déficit público aí que deve ultrapassar os 10% do PIB, podendo até chegar a mais, inclusive, em caso de prorrogação das regras do auxílio emergencial, né? Então, os próprios dados do professor Pastore apontam para a possibilidade da dívida pública chegar a 100% ainda esse ano.
Então, eu gostaria de perguntar para o professor Pastore como é que ele vê e a principal fonte de financiamento, a gente sabe qual é, né? A dívida imobiliária e as operações compromissadas. Eu gostaria de ver como é que o professor Pastore está vendo como é que pode se processar o financiamento desse montante de gastos, né? Até digamos, o final do ano, né? Em março e abril teve problema também com rolagem da dívida imobiliária, foi baixa a rolagem, isso tudo acabou batendo no saldo da conta única e a necessidade de um aumento das operações compromissadas para enxugar essa liquidez, né? As operações externas até ajudaram um pouco, como efeito colateral, porque o Banco Central vendeu reservas e ajudou a enxugar as compromissadas. Então, aparentemente, é uma tendência de se financiar com uma certa deterioração do padrão de financiamento, um aumento da participação das compromissadas e um encurtamento do prazo da dívida imobiliária. Eu gostaria que o professor Pastore analisasse melhor, né, a evolução do financiamento até o final do ano, e trazendo aí questões associadas a isso, né, a venda de reservas até o final do ano, que acabou ajudando, né, a conter as compromissadas, a questão também da compra de ativos pelo Banco Central, né, que, aliás, já começou, né, no meados de maio, já está havendo compras de ativos, tem 18,5 bilhões de reais já no ativo do Banco Central, que também está pressionando as compromissadas, né? Então, uma outra questão que talvez fosse interessante analisar. E também como é que o professor vê a questão do espaço para o financiamento monetário, né? A base monetária, inclusive, ela já aumentou um pouco mais em abril e maio. Pode ser algum aumento de demanda por moeda, o que traz aí um certo espaço para o financiamento monetário. Mas eu gostaria que, se houvesse tempo, também eu discutisse a questão mais ampla aí do financiamento monetário, que, inclusive, tem sido proposta por alguns economistas, né? Felipe, rapidamente, se puder perguntar também para o senador Tasso também. Senador Tasso, se o senhor puder fazer uma análise aí, queria saber um pouco mais das perspectivas do centro, né, no espectro político, né? A gente teve duas eleições cujos candidatos digamos, mais de extremos acabaram vencedores, né? Em 2010, o candidato de centro foi para o segundo turno, mas em 2014, em 2014 teve um candidato de centro no segundo turno, em 2018 não teve nenhum. O senhor vislumbra alguma hipótese de um rearranjo de forças num futuro próximo que possa, digamos, restabelecer um campo aí mais de centro, não necessariamente partidário, né, mas um rearranjo das forças políticas que possa, eventualmente, nas eleições, nas próximas eleições, trazer assim, um perfil mais de centro no cenário político. É isso, Felipe. Obrigado, Josué. Só mencionar também o Mansueto Almeida está nos assistindo, pediu para registrar e mandar um abraço tanto para o professor Pastore quanto para o senador Tasso Gereissati. Vou passar a palavra, então, na mesma ordem, né? Primeiro o professor, depois o senador, para responder essas questões do Josué. Primeiro, um abraço para o Mansueto. Ele tem que me ouvir, e eu tenho sempre muito prazer em conversar com ele. É um grande amigo de atividades de economista. De vez em quando a gente paga o custo de ter que estar dentro do governo. Eu já estive lá, é difícil. Dessa vez, coitado do Mansueto, é a vez dele. Eu só digo para ele o seguinte: eu estou sempre solidário com quem está fazendo esse tipo de trabalho lá dentro. Financiar esse déficit é só com dívida, não há outra forma. Quer dizer, se você tiver um grande vencimento de dívida, uma rolagem do Tesouro, como aparentemente existe em setembro,
e o mercado em setembro tiver muito agitado, com muito risco, demandando prêmio de riscos enormes temporariamente, e tiver na conta única do Tesouro, como provavelmente terá em setembro, uma transferência de lucros do Banco Central nas reservas, aqueles 500 bilhões que... O Banco Central tem um elefante no seu ativo, que é o estoque de reservas. O câmbio depreciou, evidentemente ele teve um ganho em reais. A lei diz, e se não me engano, essa lei começou, se não me falha a memória, com um projeto de iniciativa do senador Tasso Gereissati, que foi levada para o Congresso e acabou sendo aprovada na forma de lei. Quer dizer, aquilo permite que você ou crie uma reserva para futuras apreciações cambiais, ou você transfira isso e tem que transferir em caixa para o Tesouro. Isso vai para a conta única do Tesouro. O Tesouro, se tiver dificuldade, se os leilões estiverem demandando prêmios de risco muito altos, o Tesouro pode escolher o momento no qual ele quiser fazer o leilão. Ele usa temporariamente o recurso do Caixa Único, o que obriga o Banco Central a lançar compromissada em igual magnitude. E a dívida, ou está incompromissada, ou é dívida do Tesouro, ela é dívida do mesmo jeito, de forma que isso não reduziu dívida. Quer dizer, ele apenas mudou o canal através do qual ele vendeu. Quer dizer, isso é perfeitamente possível fazer. Isso é uma questão técnica de saber se naquele momento, aquele é o melhor momento para fazer. O momento do leilão está determinado pelo vencimento da dívida, mas você pode postergar isso, usar o Caixa Único do Tesouro, o chamado colchão de liquidez, usa temporariamente a compromissada. São questões que não interferem com o fato de que a totalidade do déficit vai ter que ser financiado com dívida. É tão simples quanto isso. O que acontece é que você está pondo um outro elefante aqui na sala, que é o tamanho do déficit, 10% do PIB. Quer dizer, você vai ter que vender 10% do PIB de títulos de dívida pública. Quer dizer, num momento no qual tem risco maior. Portanto, a demanda recuou. Você vai botar uma oferta maior, isso derruba o preço dos títulos e sobe as taxas de juros. O Tesouro tem que estar muito preocupado com o custo da dívida. E esse custo da dívida, a única maneira honesta de medir isso, e é a maneira que eles medem, é a taxa de juros implícita da dívida, quer dizer, que é obtida de um jeito muito simples. Você divide o que você tem de juros pelo estoque da dívida, isso te dá qual é a taxa de juros implícita, qual é a taxa de juros média da dívida. Se ele optar por lançar títulos de vencimento mais longo, onde o risco é maior e a oscilação dos preços é maior, o mercado vai demandar um prêmio de risco muito grande. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: há inexoravelmente uma tendência a um encurtamento do prazo de dívida. Quer dizer, nós vamos assistir, pelo menos na minha opinião, nós vamos assistir um aumento da proporção de LFTs lançadas. A LFT tem um risco menor, porque ele é um título indexado à taxa Selic. Ela tem um inconveniente de ficar com uma dívida mais curta, mas ela também é uma dívida mais barata do que seria uma dívida longa. Agora, não escapa de financiar integralmente com dívida. Aquela história de que dívida e moeda são a mesma coisa, se você pegar um país como Estados Unidos, em que a taxa de juros é praticamente zero, quer dizer, um título, uma treasury de 2 anos nos Estados Unidos rende em torno de 0,5% ao ano. Uma treasury de 10 anos rende em torno de 0,5% ao ano. O meio é praticamente zero. O governo tem 2 tipos de passivo. Um passivo que não rende juros, que é moeda, e um passivo que rende juros, que é dívida. Se os dois pagam uma taxa de juros zero, você pode dizer o seguinte: bom, seria indiferente usar um ou usar o outro. Mas isso é uma tecnicalidade para Estados Unidos, que estão no zero bound de taxa de juros. Não é bem o caso do Brasil.
E o que você pode dizer é que se o Tesouro eventualmente não, se ele resgatar um particular leilão, quer dizer, se lá em setembro ele não fizer um leilão e tiver que fazer o resgate de tudo que vence em setembro, tudo aquilo vai ser vendido em compromissadas pelo Banco Central, e como a compromissada é dívida, a dívida continua igual. Quer dizer, isso não muda, é só uma questão técnica de saber se aquele é o melhor momento ou não é o melhor momento de fazer o leilão. Quer dizer, não há como escapar, não há como fugir, portanto, por algum artifício de financiamento monetário. Isso podemos tirar da nossa frente, isso é uma coisa que não existe. A compra de ativos por parte do Banco Central, nós não estamos falando em compra, embora tenha autorização para comprar títulos públicos. O objetivo não é este. Porque se ele comprar o título público, ele tem que lançar a compromissada, consequentemente, vai ficar tudo igual. O que nós estamos discutindo aqui são ativos de crédito privado. Essa crise tem uma característica muito diferente de outras crises. Nessa crise, você teve, no primeiro momento, o afastamento social, que é uma forma branda de agir. Ela produz uma redução de todas as atividades. O setor de comércio fecha, os shopping centers estão fechados, os restaurantes estão fechados, muitas fábricas estão fechadas, de forma que desaba a oferta. No que desaba a oferta, o coitado do empresário continua tendo que pagar a sua dívida, continua tendo que pagar os seus custos, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar o empresário, o empregado, ele tem que pagar tudo isso, ele precisa de crédito. Então, a forma que você tem de minimizar, você não elimina esse problema, ele vai sair machucado da crise. As empresas vão sair da crise mais fracas, isso não tem dúvida. Mas para você evitar que elas quebrem, e é importante evitar que elas quebrem, porque nós temos que preservar o patrimônio que nós temos de capacidade produtiva, Pipocas. Afinal de contas, é disso que a economia vive. Quer dizer, você cria linhas de crédito, se você precisar comprar ativos de crédito que estão ilíquidos no mercado, o Banco Central entra e compra esses ativos de crédito. Com isso, ele está preservando a capacidade produtiva da economia. Quer dizer, na medida que ele fizer isso, ele tem que lançar a compromissada do outro lado para poder, no fundo, esterilizar esse tipo de efeito. Quer dizer, ele não está criando moeda ao comprar um título de crédito privado. Ele está simplesmente substituindo um passivo do governo por um ativo do governo por um ativo do setor privado no seu balanço. Quer dizer, não é uma coisa que tenha repercussão fiscal, quer dizer, porque, enfim, ele neutraliza do ponto de vista monetário, e isso não é uma coisa que vai em cima do tesouro. Temporariamente, no fundo, você tem um aumento de compromissadas no sistema. Se tiver mais depreciação cambial, aí você vai ter mais lucros, é capaz de dar mais um recurso para o Banco Central, mas, de novo, não mexe com o tamanho de dívida. Então, quer dizer, a moral da história que eu queria deixar bem clara aqui dentro é que toda essa pressão fiscal, ou por um caminho ou por outro, ela acaba virando dívida pública. E, na medida em que você não escapa, quer dizer, se nós truncarmos aqui o que nós fizemos de expansão fiscal durante a Covid, e eu não posso fazer nenhuma censura a esse respeito. Eu acho que o governo, o Congresso foram responsáveis. Eles tinham que aumentar os gastos mesmo, senão ia morrer gente muito mais do que vai morrer. Ia ter gente morrendo de fome, inclusive, se não tivesse a transferência de recursos. Isso é absolutamente justificável e compreensível, e ninguém no mundo iria punir o Brasil por ter feito o que todos os países do mundo fizeram. Nós, inclusive, acabamos fazendo isso tudo numa escala menor do que os outros, que tínhamos menos espaço fiscal. Agora, isso não pode autorizar nem o governo e nem o legislativo a criarem outros gastos em nome ou de bondades, ou porque cometeram erros, ou porque acham que dessa forma ajudam mais a economia. O erro é pensar que a continuidade desse gasto é algo benéfico para a economia. O que eu quero ressaltar é que a continuidade desse gasto agrava o problema econômico. Ele é pior. Nós temos que encontrar formas de fazer essa economia crescer que não dependam do aumento dos gastos públicos. Eu
concordo com o senador, nós temos aqui um risco enorme, quer dizer, vai ser difícil segurar o Congresso. Eu compartilho da mesma crítica sobre a ausência de coordenação ou de iniciativa do Executivo. Quer dizer, essa iniciativa desse plano Brasil Maior, desse plano Marshall, sei lá que nome a gente tem, é uma coisa completamente sem propósito. Quer dizer, isso, eu diria, está tão próxima do populismo quanto um deputado ou um senador querendo fazer um agrado para um eleitor, lançar uma medida que, no fundo, tabela o juro bancário, que também é uma medida populista. São formas, a única coisa que diferencia aqui é qual é a origem do populismo. Uma vem do executivo, outra vem do legislativo, mas todas elas são puro populismo econômico que, na verdade, não tem nenhum benefício para a sociedade. Quer dizer, essas coisas teriam que ser contidas e teriam que ser... Nós temos que ter um sistema e um governo com muito mais articulação, com muito mais propósito. Qual é o programa? Qual é o diagnóstico? Onde nós queremos chegar? Onde nós estamos? Onde nós queremos chegar? Como é que nós fazemos a trajetória para ir daqui para lá? Isso, pelo que o senador me diz, o congressista não consegue ver, e eu, da minha ótica aqui, como um cidadão que observa, eu também não consigo ver esse tipo de coordenação, eu não consigo ver esse tipo de liderança. Obrigado, professor. Senador Tarso, gostaria de fazer as considerações a respeito da colocação do Josué. O Josué perguntou se nós estamos vendo alguma perspectiva de centro para 2022. Eu, nesse ponto, eu sou bastante otimista, porque um dos problemas que nós criamos com os governos Dilma, Lula-Dilma e agora Bolsonaro é o do radicalismo. O bem contra o mal, não tem meio termo, e se você é de direita, usaria hidroxicloroquina, se você é de esquerda, não usaria. Nós chegamos a um radicalismo absurdo, totalmente surreal. Então, e acho que o país vai chegar em 2022 querendo um pouco mais de equilíbrio, de calma, de tranquilidade, porque eu não vejo crescimento econômico sem tranquilidade, sem estabilidade. Nós fomos impossível nessa política, primeiro do PT, de nós contra eles, e agora do Bolsonaro, de eles contra nós, de conseguir um mínimo de estabilidade, tranquilidade para o país. Eu não vejo crescimento econômico com todos esses pressupostos do professor Pastore implantados sem que haja estabilidade institucional e política. Por outro lado, me preocupa como nós vamos chegar lá em 2022, porque no ano que vem, 2021, no segundo semestre de 2021, nós já vamos começar um clima pré-eleitoral. Não é tão perto das eleições, mas o clima é pré-eleitoral. Eu fico muito preocupado com o que vai acontecer nesse clima pré-eleitoral. Aí eu digo não só no governo, mas no executivo também. Continuaremos em 2022 nessa função de ter um aperto fiscal necessário para que a nossa dívida não cresça como vinha crescendo, vamos continuar tendo. O governo unido ao Centrão, que Centrão não significa centro, Centrão foi um apelido que pegou, é do fisiologismo. E o fisiologismo é irmão muito próximo da corrupção. Nós conseguiremos, nesse clima já pré-eleitoral, conter os gastos públicos? Como vão acontecer essas pressões e o desejo
enorme do presidente pelo que ele tem demonstrado de reeleição, quase que uma obsessão. Então, eu tenho muita preocupação quanto a isso. Agora, até em função disso, espero que o país esteja consciente que o radicalismo não é a saída e que nós precisamos de muito equilíbrio e muita sensatez. Bom, a gente ainda tem mais uns 10 minutos. Eu pergunto se posso fazer aqui alguma questão que chegou pela internet a respeito de limite de dívida para o professor Pastore. O que ele acha dessa proposta de colocar limite para a dívida pública em conjunto ou em substituição ao teto de gastos, se isso seria uma alternativa a partir do ano que vem. E, Daniel, gostaria de fazer algum comentário? Poderia aproveitar agora ou já passo de volta para o professor Pastore? Acho que eu me sinto... Boa tarde, professor, boa tarde, senador, Felipe, Josué. Acho que eu me sinto contemplado. Eu tinha pensado em fazer uma pergunta na linha dessa das regras fiscais, né? Acho que o professor já respondeu na apresentação dele de que a gente não havia espaço fiscal antes, depois da crise, continua sem o espaço, né? Então, a importância de manter o teto de gastos para o professor nesse momento pós-pandemia, né? Então, eu acho que o professor respondeu muito bem. Eu vi a preocupação do senador com como a política parece estar indo na direção contrária, e fiquei pensando aqui como seria possível compatibilizar isso, né? Por um lado, a necessidade de manter o controle das contas públicas e, por outro, um desejo, aparentemente, do Congresso de aumentar a despesa, né, nesse momento. Então, eu acho que eu transformaria um pouco nessa pergunta sobre regras fiscais, aproveitando também a questão do teto da dívida, como o professor enxerga essa questão do auxílio emergencial, que pode se transformar em permanente, como compatibilizar, teria como ter uma forma de aumentar gastos sociais de forma mais neutra do ponto de vista fiscal, de repente com uma reforma tributária, ou extinguindo outros programas, ou substituindo outros programas sociais. Acho que minha pergunta seria nesse sentido, né, de como compatibilizar esse desejo de criação de despesa do Congresso com a necessidade de uma neutralidade fiscal para o futuro, né? Vou passar para o professor Pastore para responder e já fazer as considerações finais, depois também para o senador Tasso para as considerações finais. Agregando aí a pergunta do Daniel, o teto de gastos tem os gatilhos, né, previstos na emenda 95, lá no ADCT. Como é que o senhor vê essa questão da viabilização do acionamento dos gatilhos também como uma alternativa, né? Porque o pior seria abandonar a regra, né? Talvez acionar os gatilhos seja uma alternativa interessante para ajudar a manter o rumo, né, do ajuste fiscal. O teto de gastos não é uma regra fiscal auto-aplicável, ela é, antes de tudo, um compromisso político para segurar a despesa, para manter os gastos sob controle. O Brasil tem um problema de estoque de dívida, porque o Brasil tem um problema de fluxo de gasto maior do que o fluxo de receita. Quando você tiver um problema de fluxo de gasto maior do que o fluxo de receita, você vai aumentar a sua dívida. Então, ou você coloca um teto de dívida, ou você coloca um teto de gastos. O que você tem que tomar consciência é que você tem que fazer uma escolha sobre como você equilibra as contas. Outro dia morreu o Alberto Alesina, um economista de Harvard, muito jovem, 63 anos. Ele tem um livro maravilhoso, escrito com Francisco Giavazzi e com o Fagel, que se chama Austerity. Eles fizeram uma pesquisa em 20 países da OECD, analisando dois tipos de austeridade fiscal. Austeridade fiscal que opera controlando gastos e austeridade fiscal que opera aumentando impostos. É impressionante a vantagem que tem a austeridade a partir do controle de gastos.
As recessões, quando você faz com aumento de imposto, são muito maiores e mais longas. A dívida pública continua crescendo quando você faz isso com aumento de imposto. Você consegue efeitos muito importantes quando você controla gastos. Isso, você pode dizer o seguinte, os países da OECD, que eles puseram lá dentro, que são 20, são 220 episódios de austeridade fiscal que eles selecionaram. É um estudo empírico maravilhoso. Eu diria o seguinte, nós fizemos uma escolha, e a escolha foi feita antes do livro do Alesina, de forma que vale aí a intuição de quem estava no Ministério da Fazenda, no Banco Central, na época em que foi proposto, que foi uma proposta controvertida. Mas eu acho ela uma belíssima proposta. Quer dizer, ela deu um caminho, ela sugere algumas coisas para a gente. Quer dizer, nós temos que entrar naqueles gastos que são os gastos obrigatórios. Agora, o gasto obrigatório não significa você controlar o gasto social. Significa você pegar, por exemplo, o senador estava colocando essa questão do reajuste dos funcionários públicos. Bom, eu já fui funcionário público. Quando eu era professor da Universidade de São Paulo, eu era funcionário público. Eu não era avaliado pela qualidade das minhas aulas, pela qualidade das pesquisas que eu fazia, pela exposição que eu tinha entre os profissionais. Eu era avaliado pelo tempo de serviço. Se eu ficasse parado, sentado na minha sala, dando uma aula por semana ou duas, não fazendo mais nada, o meu aumento de salário era o mesmo. A cada 5 anos eu tinha um quinquênio, depois tinha uma sexta parte, depois incorporava, depois tinha isso, depois tinha aquilo. Não pode ser assim. Tem que ter algum sistema de mérito no meio da história. Quer dizer, não é fácil fazer uma transição de um sistema antigo para um sistema novo. Você não pode atuar sobre direitos adquiridos. Você teria que fazer uma reforma para os novos entrantes. Como o funcionário já é velho, você sabe que vários deles vão se aposentar. Portanto, ao longo dos próximos 15 anos, você vai se deslocar para um novo sistema. Mas você tem que se deslocar para esse novo sistema. Quer dizer, o Brasil não faz mais investimentos, o Brasil tem uma concentração de distribuição de renda e um nível de pobreza que são vergonhosos. Você teria que ter realmente regras de renda mínima, você teria que encontrar maneiras de economizar em algum ponto para poder redistribuir renda. E a melhor forma de redistribuir renda é através do gasto público, não é através da tributação. Se bem que você pode também obter coisas boas com tributação. Agora, deixa eu voltar ao ponto original. Para você poder fazer isso tudo, você tem que ter alguma liderança, Pipocas. Você tem que ter algum programa. Quer dizer, eu não quero falar de presidente A, presidente B. Eu já assisti no Brasil, por exemplo, quando o Fernando Henrique era presidente da República, ele teve muitos erros, mas teve acertos. E tinha um governo que, no fundo, propunha reformas, propunha mudanças, várias delas extremamente positivas para o país. Agora, mais do que a qualidade das reformas, que eu acho que foi muito boa naquela época, dadas as condições da época, o que existia era um governo que negociava politicamente com o Congresso. Aquele presidencialismo de coalizão que existia era um presidencialismo diferente do presidencialismo de hoje. Você pegava um partido que não pensava exatamente como você e dizia o seguinte: o que você acha que a gente devia fazer? Eu acho que na educação você devia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Falou, bom, eu acho que na economia eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Tá bom, eu aceito o que você quer fazer na educação, você aceita o que eu quero fazer na economia, nós dois nos juntamos dentro de um ministério e vamos exercer o poder juntos. Quer dizer, o partido que apoiava o governo exercia o governo junto com o partido, ele virava um partido responsável. Quando eu ouço falar em centrão, eu ouço falar naquilo que o senador Gereissati definiu, é um negócio muito próximo de corrupção.
que é um tipo de atitude que diz, eu quero tal emenda para tal município, para tal... Ele não está levando dinheiro ele, mas ele está, no fundo, aumentando gastos de uma forma que atendam ao interesse político regional naquele local que ele tem e que não tem nada a ver com a execução de um programa de governo. Isso me deixa um gosto amargo na boca, que diz o seguinte, nós temos um sistema político absolutamente disfuncional. Quer dizer, não é possível, com 30 e tantos partidos, você fazer coalizões do tipo das que eram feitas lá atrás. Quer dizer, algo terá que ser feito nessa linha, não é só na área de economia, é na área da reforma do sistema político, é tudo isso. Quer dizer, quando eu olho para o tamanho da encrenca que tem na frente, eu saio com um gosto amargo na boca. Quer dizer, eu realmente acho que, do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, não é mais o nós contra eles, agora é o eles contra nós. É um governo que confronta, ele não dialoga, ele confronta instituições. Enfim, isso não se faz um país desse jeito. Esse jeito que você faz é um caos. E só por acaso o caos podia produzir algum resultado. Enfim, nem por acaso eu acho que isso produz. De forma que isso é realmente um defeito que nós temos, com o qual nós temos que conviver. E eu espero que a reflexão das pessoas mais maduras, que estão no exercício da política, consiga encontrar atalhos e caminhos que encerrem essa fase negra do nosso sistema político e permitam ao país encontrar um caminho um pouco melhor do que esse que nós estamos metidos hoje em dia, que é profundamente desanimador do meu ponto de vista. Com essa palavra otimista, agora que eu dei ao final, eu encerro e agradeço a vocês todos por ter me dado a oportunidade de dialogar francamente com vocês. Obrigado ao Felipe, obrigado ao senador Tasso por gastar algum tempo ouvindo as minhas... E, para mim, é sempre um prazer ouvi-lo, de forma que eu agradeço muito o nosso contato, ainda que à distância. Muito obrigado, senador. Senador Tasso, por favor. Bom, Felipe, muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado por ter a chance de ouvir o professor Pastore. Realmente é uma aula que ele de competência, de conhecimento e de racionalidade, e dizer que existem também boas lideranças na política que precisam ser no Senado, na Câmara, fora do Senado, fora da Câmara, que precisam ser alertadas. Palavras como essa do professor Pastore devem ser mais propagadas, não pode ficar restrita a círculo de economistas ou de alunos de economia, e nós precisamos ver meios de que isso se expanda, porque realmente eu diria que a maioria dos congressistas tem bom senso, mas, como você falou, sem comando, sem a coordenação do governo, fica um anal sem rumo, e um anal sem rumo vai para onde o vento leva. E o vento hoje é das redes sociais, principalmente. Então, há esperança, nós vamos, com pessoas competentes, inteligentes que existem, e de espírito público que existem em todas as áreas no Brasil hoje, vencer esse momento terrível que nós estamos passando, não só pela questão da pandemia, pela questão da economia, da social, mas também com um comportamento do executivo absolutamente inaceitável e que eu nunca esperei na minha vida ter que conviver com esse tipo de postura do Executivo Federal. Muito obrigado. Bom, então, com isso, a gente encerra. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Pastore. Foi uma verdadeira aula que nós tivemos aqui. Obrigado pela generosidade de participar conosco. Na IFE, a gente tem esse objetivo de dar transparência para as contas públicas,
e de alertar para os riscos fiscais. Então, esses eventos que nós temos organizado, eu espero que eles ajudem nessa direção. Também agradecer ao senador Tasso Gereissati pelo apoio de sempre e por trazer uma visão clara a respeito dos riscos políticos e dos desafios que a gente tem pela frente, né? Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.